Boa noite, pessoal. Vocês já me conhecem, eu sou o Leonardo. Vou ser o professor de vocês na disciplina de Desktop 1. Essa aula de hoje, gente, ela vai ser mais uma apresentação do material, por assim dizer, tá? Do que a gente vai conversar, do que conteúdo propriamente dito. Que, olha só, a gente vai começar a trabalhar em Desktop, nós vamos trabalhar com a linguagem C Sharp. A linguagem C Sharp, ela é uma linguagem orientada a objetos, ela é uma das mais trabalhadas no mercado hoje, e ela consegue fazer programas de uma grande variedade de tipos, tá? Então, a gente pode fazer aplicações daquelas mais convencionais, que elas rodam totalmente no nosso computador, sem se comunicar com outros sistemas, por assim dizer. Não tá ficando as duas coisas lá, não? Estranho. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo. Agora deu. Tá. Então, ela pode ser uma aplicação das mais convencionais, com as janelas, as telas abrindo e por aí vai. Ela pode ser uma aplicação que faz tudo isso e que se comunica com sistemas na internet, ou ela pode ser até uma aplicação totalmente web, se a gente utilizar o pacote do ASP.NET, que é um framework que nos permite trabalhar com C Sharp para desenvolvimento web puro, tá? Então a gente pode fazer tudo isso, pode até construir jogos com ela. Michael Leon. Boa noite, Michael. Não ficou? Não, eu autorizei mais alguém, mas não apareceu aqui. Tá. Então a gente pode fazer tudo isso com essa linguagem, tá? O que caracteriza o C Sharp, por assim dizer? Ele é parte do que a gente chama de pacote.NET, que é um pacote da Microsoft, tá? Então ela é uma linguagem da Microsoft com uma série de recursos para desenvolvimento dentro dessa plataforma. Então a gente vai ter, como eu falei, além do C Sharp, o ASP, uma série de outras linguagens, de outros recursos para aplicar aqui. E diferente do, para quem foi meu aluno já lá em Web 1, que a gente trabalhou com PHP, diferente do PHP, C Sharp ela é totalmente orientada a objetos, tá? Significa que nós vamos trabalhar com orientação a objetos. Talvez vocês não saibam ainda o que é isso, mas a gente vai ter esse primeiro contato hoje e durante a semana a gente vai entrar realmente a fundo nisso. PHP nos permitia trabalhar com orientação a objetos, mas a gente não chegou a fazer isso. A linguagem não exige orientação a objetos da gente, então a gente não chegou a utilizar esse recurso. No C Sharp, não tem como fazer nada se a gente não usar orientação a objetos, a gente é obrigado a isso. Então, é um recurso que a gente vai estar aplicando, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu estava falando aqui sobre a nossa disciplina, tá? A gente vai trabalhar, eu sou o Leonardo, a gente vai trabalhar com o C Sharp. E no mais, eu estava dizendo também, turma, que não sei se algum de vocês já trabalhou antes ou já por curiosidade mexeu com alguma coisa de Java ou C++. Se mexeu, vai perceber que C Sharp é bem parecido com elas. Se não mexeu, também não tem problema, porque se depois quiser aprender a trabalhar com qualquer uma das duas, vai ser mais fácil, justamente porque C Sharp é parecido com todas as duas. Na verdade, o C Sharp ele é baseado no Java, que por sua vez é baseado no C++, que por sua vez é baseado no C. Sendo a maior diferença no caso do C que o C não tem orientação a objetos. Então, todas elas vão ser razoavelmente relacionadas e razoavelmente uh, simples de aprender uma vez que você sabe uma delas. Porque todas elas fazem parte de uma mesma família de linguagem, por assim dizer. Elas são todas têm características bem parecidas. E aqui no ponto principal que eu queria chegar para a aula de hoje, o principal editor do C Sharp é o Visual Studio. Então, olha só, vou logo falar a situação. Visual Studio, eu vou utilizar ele na disciplina, tá? É o que você vai me ver usando em aula. Ele é pesado e ele é grande para baixar. Então, vamos colocar logo isso na mesa, tudo bem, gente? Então, o que acontece? Não se desesperem, tá? Que eu tenho alternativas. Deixa eu abrir para vocês darem uma olhada aqui por um instante.
Então, olha só, o Visual Studio, na verdade, ele é um ambiente de desenvolvimento. A, as linguagens principais para trabalhar nele são as linguagens do .NET, do .NET, tá? Então, C Sharp e ASP vão ser o carro-chefe aqui para programação, mas, na verdade, ele permite, dependendo de como tu fizer a tua instalação, ele te permite trabalhar com uma série de coisas, uma série de linguagens diferentes. Por exemplo, se eu pedir para criar um novo projeto aqui, não precisam fazer isso agora, só quero mostrar, tá, pessoal? Não é para baixar nesse momento, só acompanha por um momento. Vocês vão ver que eu posso criar aplicativos de console para o C Sharp. O que é o aplicativo de console? É aquele que tem aquela janelinha preta do prompt do DOS, certo? Então vai funcionar só ali no prompt de comando. Aplicativos web com ASP.NET, que eu falei agora há pouco. WPF, um tipo de aplicativo com interface gráfica com janela, que elas são vetorizadas. Biblioteca e classes, falamos disso depois. Projetos do C++, também dá para trabalhar com C++ aqui dentro, certo? Então, diferentes projetos de C++, projetos de nuvem, Python, Azure, JavaScript, Node.js. Então, tudo isso daqui são tipos de projetos que vocês podem criar, né, em todas essas linguagens. O detalhe é que para fazer isso, se vocês quiserem instalar o Visual Studio para trabalhar com todas as linguagens, se preparem aí para um download de, pelo que seus colegas me falaram durante o dia, cerca de 250 gigabytes, tá? Então, quando eu disse que era pesado, não estava brincando. E eu sei que muita gente não vai querer fazer isso, por razões meio que óbvias, tá? Então, para nós, o principal para trabalhar com ele vão ser os recursos relacionados ao C Sharp. C Sharp, para quem não se lembra, a escrita dele é um C com hashtag no final. Então, se vocês forem baixar só o necessário para o C Sharp, ainda assim vai ser um download entre 4 e 7 gigabytes. Tudo bem? Então, é um download grande, eu não estou mentindo. E ele também não é uma ferramenta leve. Agora, por que eu vou utilizar ele em sala de aula, então? Porque ele é o mais recomendado. Lembra que isso aqui, no caso, o Visual Studio, ele é uma ferramenta da própria Microsoft para trabalhar com a linguagem que foram eles que criaram. Então, o uso do Visual Studio é o mais indicado. Mas, claro, que a gente vai analisar. Por exemplo, meu computador não é tão potente assim, não vai ter tanto espaço, não vai ter tanto recurso. Eu só tenho de casa o celular para utilizar, não tenho computador para ficar rodando, para instalar ou para rodar isso. Só tenho estudo só pelo meu celular. Então, como eu já verifiquei na nossa outra disciplina que a gente tem uma série de situações dessas, o que eu me precavi dessa vez? Quem for muito pesado para trabalhar com Visual Studio, pelo menos na disciplina de Desktop 1, tá? Pode usar também o Visual Code. Então, o Visual Code é o mesmo que a gente utilizou para quem foi meu aluno na disciplina passada, na disciplina de Web. Então, deixa eu pegar ele aqui. É o mesmo da disciplina de Web, certo? E vocês vão precisar, para trabalhar com C Sharp nele, fazer a instalação de um pacote aqui. Esse aqui. O C Sharp para o Visual Code. Então pode utilizar o Visual Code, mas vai ter que fazer a instalação dessa biblioteca aqui, desse pacote, e vai ter também que configurar o Visual Code para poder gerar os arquivos de C Sharp, os executáveis de C Sharp. Como é que faz isso? Olha, aqui no próprio pacote, ele traz um link, um vídeo tutorial de como fazer essa configuração. Tá em inglês, mas ele é bem passo a passo, ele é bem mastigado, então não vai chegar sem um problema. Tudo bem? Ele já traz um vídeo tutorial de como fazer essa configuração para poder usar o C Sharp com o Visual Code. Tá? Então, essa é uma das alternativas. A principal para mim é, se possível, instale o Visual Studio e use o Visual Studio. Essa é a situação ideal. Não deu para fazer isso? Tudo bem, vamos ver o que é possível fazer. O uso do Visual Code é uma situação. Para quem só tem um smartphone para utilizar em casa,
sendo bem sincero, eu não cheguei a testar porque eu estou sem espaço no meu celular, mas eu identifiquei aqui pelo menos dois ambientes para Android que são bem avaliados para trabalhar com C Sharp. Então, a primeira opção seria esse aqui, C Sharp Shell, que ele vai trazer um editor e compilador de código para construir programas em C Sharp. Para o que nós vamos fazer em Desktop 1, ele é suficiente, pelo que eu verifiquei. Para o 2, para daqui a um tempo, para a disciplina de Desktop 2, o ideal realmente é o Visual Studio. Mas para a nossa disciplina de Desktop 1, ele vai ser suficiente também, se quiserem usar ele como alternativa. Outro também que eu identifiquei que parece uma boa alternativa é o Solo Learning, que também vai poder ser utilizado dentro, a partir dos celulares de vocês. Ele traz editor de código em C Sharp, e pelo que eu vi também algumas videoaulas. Eu acho que ele não está em português, mas pelo menos o editor de código dele. O anterior também não estava em português, tá, gente? Mas pelo menos o editor de código dele, pelo que eu vi aqui, foi bem avaliado, e ele deve satisfazer nossa necessidade na disciplina. Bom, nenhuma dessas dá para mim. Minha última sugestão, e para quem não tiver uma máquina potente ou quem tiver só com o celular, eu recomendaria essa mesmo aqui. Deixei ela para o final. Eu identifiquei um editor de código-fonte C Sharp que ele roda direto para o navegador e que ele consegue até mesmo fazer mais de um arquivo trabalhar em conjunto, que é uma coisa que em aplicações web desse tipo eu não tinha encontrado ainda. Normalmente, quando eu faço um código, eu só consigo rodar aquele código e acabou. Esse aqui não, eu consigo criar mais de um código e fazer eles conversarem entre si, mais de um arquivo diferente e fazer eles conversarem. Então, esse aqui eu achei uma ótima alternativa. A gente pode criar pastas, organizar os projetos, dá para trabalhar muito bem com ele aqui. Tem que estar conectado à internet, é a única restrição que ele tem. E tem que fazer uma conta que também não tem nada demais. Então, para quem não tiver condições de instalar o Visual Studio, essas ferramentas são as que eu identifiquei que podem e parecem boas soluções. Claro que nada impede nenhum de vocês de pesquisar outras ferramentas, se não ficarem satisfeitos com nenhuma dessas, mas as que eu encontrei que parecem bem promissoras, na verdade, são essas aqui, tá? Então, para quem não tiver condições de fazer o download do Visual Studio, nem instalar, eu recomendaria direto, na verdade, já essa do navegador aqui. Eu vou deixar esse link aqui dele, por hora, no chat da gente. Depois eu vou atualizar lá nosso material do Saga e vou colocar todos esses recursos aqui para ficar com isso registrado para quem necessitar, tá? Até aqui, alguma pergunta, gente? Lembrando que essa aula de hoje ela vai ser realmente mais uma apresentação de materiais, até porque eu já tive casos hoje, inclusive, de alunos que vão utilizar mais de um desses. Então, esse daqui é uma ótima solução para quem não tiver como colocar o Visual Studio em casa. Para quem tiver, o ideal realmente é ir direto para o Visual Studio. A gente vai encontrar aí no site da Microsoft para fazer o download. Então, para o Windows, para Mac, né? Apple, para o Windows, no nosso caso, Community Professional Enterprise. Gente, a gente vai baixar o Community, tá? Por quê? Porque esse aqui é o gratuito. Os outros são pagos. Então, vai clicar aqui no Visual Studio Community. Ele vai dar uma tapeada na gente. Ele vai baixar um arquivo minúsculo de menos de 2K. Vocês vão clicar nisso. Ele vai fazer o download do instalador de verdade, que vai ter 70 MB. Depois que vocês configurarem e disserem o que vocês vão instalar de verdade, aí ele vai começar o download de verdade do Visual Studio, que aí lá se vão pelo menos 1,5 GB, tá? Daí para cima. Mas ainda assim essa é a melhor opção.
Eu não vou continuar o meu, porque o meu já está instalado. Doutor, só pode repetir de novo ali qual que é para ir no... Aqui no site da Microsoft, É, aqui, Laura, seria para pegar o primeiro deles, que é o Community, tá? Que é o gratuito. Aí ele é baixar um arquivo bem pequenininho. E depois, quando tu mandar rodar esse arquivo, ele vai baixar um arquivo um pouco maior. E quando tu rodar esse segundo arquivo, aí sim que ele vai fazer a instalação de verdade. Tá? Mas aí eu não vou fazer com vocês, até porque o meu já está instalado e seria muito tempo para esperar para o download para fazer. Certo, pessoal? Mas não tem mistério também, é só avançar, avançar, avançar. Na hora que ele perguntar quais ferramentas ou linguagem vocês precisam, marquem somente o que for C Sharp e o que depende, e o que for dependência para trabalhar com ele. Eu acredito que além do C Sharp vocês vão ter que também que instalar os conteúdos do C++. Até porque eu sei que alguns recursos do C Sharp eles rodam na verdade em C++. Então, além do C Sharp, eu acredito que pelo menos o C++ vocês vão ter que instalar também. Certo, gente? Mas isso daí o instalador já vai dar conta. E como eu falei, vai ser um download. Se for só o C Sharp e o C++, acho que não passa de 7 GB, tá? O Mãe, que a ainda Júlia tá é aí. muito Ô, melhor do que Júlia, mãe tá aí. o que ainda é muito melhor do que os Não, passa o 250 celular dela, por favor. GB de antes, tá? Ah, o cara não tá, não. Então, ok até aqui, pessoal? Bom, vou seguir em frente então, enquanto ninguém se pronuncia, tá? Depois que vocês fizerem tudo isso, aí sim vocês vão estar com o Visual Studio instalado. Quando, quando vocês rodarem ele a primeira vez, não é essa tela que vocês vão enxergar, tá? Vocês vão enxergar uma tela perguntando a vocês com que linguagem você pretende trabalhar, principalmente. Vocês vão selecionar o C Sharp e aí ele vai trazer para vocês em destaque os recursos do C Sharp. Eu falo em destaque porque vai trazer ainda outras coisas, como C++, por exemplo, que ele vai ver, tá? Então, aqui dentro, gente, olha só. A gente tem o aplicativo do console e nós temos um pouco mais para baixo. Cadê ele? Deixa eu pegar aqui. Nós temos o aplicativo do console e nós temos aqui um pouco mais para baixo aplicativo do console. Olha só, esse aqui está marcado com C Sharp. Esse não, tá? Mas pode ver que aqui ele fala, ó, C Sharp também. Igual a esse de cá. C Sharp também, certo? Olha só, os dois na prática, gente, são arquivos de console, são programas do C Sharp para rodar em console. A diferença é que esse de cá vai rodar em Windows e no prompt de comando, tá? Esse de cá vai rodar em Windows no prompt de comando, no Mac e no Linux, tá? A diferença é que esse daqui vai gerar arquivos, principalmente DLLs, para serem executadas e vai gerar nosso programa também em formatos que podem ser executados por esses outros sistemas. E esse de cá vai gerar ele apenas como um executável de tipo exe. Essa é a diferença. Se escolher esse, vai criar um exe. Se escolher esse de cá, não vai ter exe. Vai ter DLLs e formatos aceitos por esses outros ambientes. Para nós, qual dos dois vocês escolham é indiferente. Pode ser o do console.NET Core, que tem o C Sharp aqui marcado, ou pode ser o console.NET Framework para o Windows e console. Tá? Tanto faz trabalhar com esse ou esse de cá. Vai conseguir os mesmos resultados. A gente não vai estar usando nenhuma biblioteca específica só do Windows nessa disciplina. Então, não temos restrição com relação a isso, tá, pessoal? Pode ser um como o outro, tanto faz. Eu vou pegar esse de cá porque eu quero mostrar uma coisa. Eu quero mostrar os executáveis realmente sendo gerados. Então, eu vou pegar esse porque o de cima não vai ter executável, tudo bem? Mas, no mais, mesmo é indiferente. Então, aplicativo do console, próximo. Nome do projeto.
Aula 01, noite. Vou esperar ele criar. Julia, vai lá levar o telefone pra tua mãe, ó, que o Guilherme tá mandando mensagem. Ah, desculpa. Sem problema, tá? Olha só. Então, quando a gente criar o projeto, tá? Ele tem essa cara aqui. Vai ter pelo menos aqui, no mínimo, esse using system em cima. E vai ter também aqui namespace aula 01 noite, que foi o nome que eu dei para o nosso projeto. Class program static void main string args. Legal, vamos quebrar isso daqui. O que é cada coisa dessa, pessoal? Vou começar por esse, na verdade, tá? Class program. Como eu falei para vocês, C Sharp ele é todo voltado para orientação a objetos. Então a gente não tem como fazer nada aqui sem orientação a objetos. O conceito que o C Sharp emprega para isso é o conceito de classes, tá? Então, quando eu mandei criar o projeto agora, ele criou por padrão essa classe aqui, que ele chama de program. O nome não é nada em especial, a gente pode trocar, pode colocar para essa classe o nome que a gente quiser. Eu chamo a atenção que ela começa o nome dela com letra maiúscula, mas isso é uma boa prática, na verdade, tá? Se colocar com minúscula, vai dar certo igual, só que vão brigar com vocês, outros programadores, mas vai funcionar. Certo? Isso aqui é uma questão de boa prática mesmo. E o que é uma classe, gente? Uma classe vai soar um pouco abstrato, tá? Mas uma classe é um esqueleto para o nosso projeto. Ela é um modelo de alguma coisa que a gente quer construir. Deixa eu colocar de outra maneira, gente. Se eu digo para vocês, pessoal, vamos sair, vamos comer alguma coisa, vamos num restaurante, fica num prédio, no 20º andar desse prédio, tá? Só que eu digo para vocês que esse prédio foi construído sem nenhuma planta, sem nada disso. Provavelmente vocês não vão querer entrar nesse prédio se eu tiver certo, não é verdade? Ninguém respondeu, mas eu espero que você tenha amor à vida, tá? Então, por que vocês não vão querer entrar nesse prédio? Porque vocês sabem que aquilo foi feito sem nenhuma segurança em princípio. Então, quando eu tenho um imóvel, qualquer que seja ele, uma casa, um prédio, o que quer que seja, se ele não tem uma planta para dizer como ele foi construído, a gente já tem um pouco mais de insegurança. Tudo bem? Por que eu estou falando disso? Porque a classe é essa planta. A classe é onde eu vou dizer, olha só, essa aqui é a minha casa tem tantas paredes, elas têm altura tal, o endereço da casa é esse, a área total é essa daqui, ela tem tantas portas, essas portas se abrem de tal maneira. Então, todos esses elementos eu vou descrever na minha classe. E a partir dela, eu posso construir quantas casas eu quiser. Nós temos uma diferença aqui no que é a classe, que é o modelo do elemento que a gente quer criar, e o objeto, que é um elemento criado a partir dessa classe. A gente fala que o objeto é uma instância de uma classe, tá? É uma instanciação da classe. É como eu dizer para vocês que eu tenho uma planta com um projeto de uma casa, mas eu não tenho nenhuma casa construída. Se eu não tenho nenhuma casa construída com essa planta, então eu não tenho o objeto casa. Eu tenho somente a planta, eu tenho a classe, eu tenho um modelo que eu quero seguir para a construção. Agora, a partir do momento que eu construo uma casa em cima dessa planta, aí sim eu tenho um objeto disso, uma instância disso que realmente existe. Eu sei que é um pouco abstrato, eu não espero que vocês compreendam de primeira esse conceito hoje. Isso vai levar mais algumas aulas. Tá? Só para ver se vocês estão por aqui ainda. Se eu uma planta de uma casa, pessoal, eu construo quantas casas? Uma só ou mais? Quantas casas eu posso construir a partir de uma mesma planta, gente? Só uma ou quantas eu quiser? Quantos quiser? Exatamente, quantas eu quiser.
É a mesma ideia aqui. Quando eu modelo uma classe, eu posso construir a partir dela quantos objetos daquele tipo eu quiser. Eu vou usar a palavra tipo, tá? Até porque, para quem fez PHP comigo, uma diferença grande do C# para o PHP é que PHP era uma linguagem fracamente tipada. Quer dizer o quê? As variáveis não têm tipo. Criei uma variável, posso colocar qualquer coisa dentro dela. Isso não existe no C#. A variável C# é uma linguagem fortemente tipada. A gente tem um tipo genérico, mas não vou tratar dele agora. Mas, via de regra, todas as variáveis elas têm um tipo que é pré-definido na hora que a gente declara aquela variável. A gente já cria a variável dizendo, essa aqui vai ser um número inteiro, essa aqui vai ser um número com casa decimal, isso aqui vai ser um texto. Na hora que eu crio a variável, eu já falo isso. Então, isso que está criando, essa nossa casa, que enquanto ela for a classe, ela é somente a planta, ele também vai ser um tipo, tá? A classe é um tipo de dado novo que está construindo agora. Não é o tipo texto, não é o tipo inteiro, não é o tipo número com casa decimal, vai ser o tipo casa, ele vai passar a existir. Por isso que a gente vai poder construir tantas casas dessas quanto quiser. De outra maneira, se eu fosse dizer aqui que eu quero construir uma classe de tipo aluno, quem são possíveis características para um aluno, pessoal? Podem me dizer? O que todos os alunos têm em comum? Vou começar só para dar o pontapé inicial. Todo mundo tem um nome, né? Todos os alunos têm um nome. O que mais que eles têm em comum, todos eles? Idade. Idade. Mais alguém? Endereço. Período em que se encontra no curso. Disciplinas que está cursando. Olha só, não importa quem seja o aluno, ele vai ter tudo isso. Naturalmente, o nome, a idade e a relação de disciplinas não vai ser necessariamente igual entre cada um. Mas todo mundo vai ter essa mesma estrutura. E isso vai vir da classe. Então, a classe é essa estrutura, esse esqueleto, esse modelo. Agora, a aluna Laura, que eu construí, que tem o valor de nome Laura, a idade, não sei a idade dela, a idade que a Laura tiver, o endereço que vai estar lá com o endereço dela, vai ser diferente do aluno Guilherme, que vai ter o nome como Guilherme, vai ter a idade dele, vai ter o endereço dele, a relação de disciplinas dele, mas vai ter todos os mesmos valores. Se um tem nome, o outro também tem. Se um tem relação de disciplinas, o outro também tem. Agora, a informação que vai estar guardada nisso daí vai ser específica de cada um deles. Mas todos vão ser construídos a partir da nossa classe aluno. Tá, gente? Hoje é só a conversa. Durante a semana a gente vai fazer isso. Não é um conceito simples de pegar. Certo? É bem abstrato. Mas a gente vai construir nossos sistemas todo em razão disso. A gente vai modelar pequenas partes deles que conversam umas com as outras a partir de classes e de como elas conversam com objetos de outras classes. Então, é uma forma de programar que vai ser bem diferente do que a gente fez no PHP. Por exemplo, vou fazer o tradicional Olá Mundo aqui, tá? Então, eu estou na classe Programa. Essa classe está dentro desse cara que se chama Namespace aqui, que para todos os efeitos é o pacote onde está a minha classe, tá, turma? É de onde eu vou poder localizar ela. Podem ver que aqui em cima eu tenho Using System, diferentes deles. Isso daqui são importações. Eu estou dizendo que eu quero importar o pacote System para utilizar os recursos que ele tem aqui dentro. E um desses recursos é a classe Console. Então, esse console aqui, gente, ele não veio do nada. Eu posso utilizar ele dentro do meu código aqui, porque eu disse que eu estou importando, que eu estou usando a classe System, que é o local onde se encontra, perdão, não a classe, o pacote System, a biblioteca System, que é onde se encontra a classe Console. A classe Console, por sua vez, e eu sei que ela é uma classe porque ela está com C maiúsculo, e é a nossa convenção, ela possui tudo isso daqui, ó. Cor de fundo, som de bip, tamanho de buffer, limpar a tela, verificar se um elemento é igual ao outro, mensagem de erro, cor de primeiro plano, e assim por diante. Tudo isso só para a classe console, tá, pessoal? Então, que nem eu falei em outras disciplinas, não pensem que a gente vai usar todos os recursos que o C# oferece, porque isso não é sequer possível, tá?
Eu estou mostrando aqui somente o que tem de opções, digamos assim, de elementos associados com a classe console. Então, não vamos ter como tocar em todos eles, tá? Aproveitando também, vocês devem estar observando que esses elementos, eles são identificados por um ícone diferente. Esses que possuem aqui uma chavezinha, eles são o que a gente chama de atributos, tá, pessoal? Um atributo é uma variável que ela pertence a toda a minha classe como um todo. Como eu estava falando do aluno agora há pouco, é o nome, a idade, o endereço, a relação de disciplinas desse aluno. São aqueles valores que não importa o que eu estiver fazendo, pertence àquele elemento como um todo. Então, esses são o que a gente chama de atributos. Eles vão aparecer aqui para nós como uma chavezinha, que é o ícone deles. Tá? Esses que parecem umas pequenas caixas aqui são nossos métodos. Métodos são funções, são operações que nossa classe vai desempenhar. Por exemplo, a gente está aqui na classe programa e a gente tem um método aqui, ó. Esse cara é um método. Static void main string colchetes args. Colchetes, para quem fez PHP comigo, deve lembrar que isso aqui é um array. Tá? Static é uma conversa que eu vou ter com vocês bem mais tarde. Não vamos nos preocupar com isso agora. E nós temos aqui também, que eu quero destacar, que esse método ele é um método bem especial, tá, gente? Esse método main, static void main, do jeito que ele está escrito aqui, ele é a função principal do meu programa. Meu programa literalmente começa por aqui. Então, se vocês estão trabalhando com C Sharp, não importa o sistema que vocês estão fazendo. Não importa se é um jogo, se é um sistema de controle de tráfego aéreo, se é uma máquina para saúde, se é somente um Olá Mundo. Não importa que sistema é esse, mas em algum ponto dele, ele vai ter alguém assim. Ele vai ter um static void main. Porque se ele não tiver, simplesmente o meu programa não sabe por onde começar. Tá? Então, dentre os vários arquivos que teu sistema vai ter, certamente alguém vai ter essa função aqui, porque do contrário, meu programa não sabe começar. Meu programa começa por aqui. E no meu caso aqui, como ele começa por aqui, eu vou dizer que eu quero uma coisa. Eu vou dizer que eu quero fazer uma escrita de tela. Esse write line aqui, em inglês, gente, escreva a linha, tá? Então, eu vou escrever este comando. Eu vou usar este comando para escrever alguma coisa na tela. E o que eu vou escrever é Olá, mundo. Vou clicar aqui em iniciar, acho que ele vai fechar rápido. Deixa eu ver. Deixa meu computador ajudar também, né? Que tá ligado faz uns dias já. Preciso dar uma reinicializada nele pelo menos. Meu antivírus também não me ajuda, que meu antivírus sempre quer barrar quando eu rodo meu código aqui. Mas normalmente não demora isso tudo, tá, gente? Só para não assustar vocês. Alguma coisa tá trancando aqui com o meu antivírus, eu acho. Acho que a melhor coisa que eu faço é desligar ele quando não estiver dando essa aula. Bom, enquanto ele vai abrindo ali, vocês podem ver aqui embaixo que ele está gerando meu executável, olha só. Então ele gera um arquivo exe. Ele vai se encontrar nessa pasta aqui. Tá? E nesse caso aqui, o programa vai só dar um... Agora que ele está... Não quero isso aqui. Sabia que era meu antivírus trancando. Agora sim. Abriu, já fechou em sequência. Então, Ctrl. Agora sim. Então, olha só. Um aplicativo de console, gente, é só isso daqui, tá? É só abrir uma janela de comando e escrever e executar as operações que foram solicitadas. No nosso caso aqui é o Olá Mundo, tá? Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que a ideia de edição de objetos ela trabalha fortemente com reuso de código. Por exemplo, aqui, olha só, eu falei para vocês que console é uma classe que já existe no meu sistema, que está vindo aqui do pacote system que a gente está usando. WriteLine é uma função que diz como é que eu faço para realmente gerar essa janela aqui, para realmente pegar essa janela gerada e escrever alguma coisa nela.
esse alguma coisa que eu vou escrever é o Olá Mundo, tá? Moral da história. Se não existisse a função WriteLine, se não existisse o método WriteLine aqui para ensinar o meu sistema como é que ele faz para escrever coisas nessa janela, além de eu ter que me preocupar em falar que a mensagem que vai ser escrita é Olá Mundo, eu teria que me preocupar em fazer todo o código para que o programa soubesse como é que ele pega esse texto e escreve nessa janela. Percebe que eu não precisei me preocupar com isso, eu não faço ideia de como ele faz isso internamente. E essa é o foco da gente trabalhar com reutilização de código. Eu não faço ideia de como esse método aqui opera internamente. Eu sei que eu mando uma mensagem para ele, um texto, e esse texto aparece escrito nessa janela. Como ele faz isso? Não sei. Se ele não existisse esse método, eu teria que me preocupar em descobrir como ele faz isso para que ele realmente pudesse escrever uma mensagem aqui. É aquele princípio, pessoal. A maioria das pessoas que dirigem não faz ideia de como funciona um motor, um acelerador, uma caixa de marcha. Aquilo ali é uma caixa preta que você desconhece, que a maioria desconhece como funciona. Eu sou um desses, mas isso não me impede de dirigir. Então, a orientação a objetos traz para a gente essa ideia forte de reutilização de código, que é a gente reaproveitar um código que já foi feito e executar e aplicar ele em determinada situação que a gente precise. Então, hoje a aula realmente é uma apresentação desses materiais. A gente vai começar a falar pesado de orientação a objetos na próxima aula. Eu não quero que vocês saiam ainda, eu quero mostrar mais algumas coisas rapidamente. Mas até aqui, gente, alguém tem alguma dúvida? Não? Tá. Então, olha só. O que a gente vai trabalhar nessa disciplina? A gente vai trabalhar com esse conceito de orientação a objetos, que a gente não tem como fugir disso, tá? E a gente vai retomar também, para quem foi meu aluno, aquela conversa que vocês já tiveram em Web 1 e também em algoritmos de condicionais, repetições, arrays, tudo isso a gente vai trabalhar, só que agora no contexto de uma linguagem fortemente tipada e orientada a objetos, que não era o caso do PHP, tá? E a gente vai trabalhar nesse momento com o modo console, justamente porque vocês precisam aprender primeiro essas noções de orientação a objetos. Depois que a gente tiver essa noção, por exemplo, lá para desktop 2, provavelmente, tá? A gente vai poder trabalhar construindo, deixa eu pegar aqui, janelas para interface com o usuário. Por que nós não vamos fazer isso agora? Porque nós dependemos primeiro, lembrou aqui, porque nós precisamos primeiro de todo o conceito de orientação a objetos. Não está saindo. Tá? Agora, não estou entendendo mais nada. Cadê? Aqui. Agora sim. Por que a gente não vai trabalhar com janelas nesse momento? Porque para trabalhar com janelas, pessoal, a gente precisa de uma noção boa de orientação a objetos, tá? Então, olha só. Não tem nada demais aqui, eu só mandei iniciar o programa, mas o programa não roda naquela caixa preta que vocês viram há pouco. Ele realmente cria uma janela aqui, onde eu poderia ter vários elementos. Caixa de textos, botões, menus, tudo isso eu poderia construir aqui, tá? Só que para isso, a gente precisa conhecer orientação a objetos. Por quê? Porque a janela, ela é um objeto com seus próprios valores, seus próprios atributos e suas próprias operações, métodos. Uma caixa de texto que está ali nessa janela é outra
outro objeto, ele vai ter seus próprios atributos, suas próprias operações. Um label, um textinho que eu coloquei no canto é outro objeto. Então, cada elemento para uma janela dessa vai ser um objeto. Eu já fiz isso uma vez, eu já comecei essa disciplina uma vez, direto com formulários, e não foi uma boa experiência, certo? Por isso que eu não vou repetir isso. Primeiro, vamos formalizar os conceitos de orientação a objetos, para depois a gente poder pensar em construir sistemas que trabalham com janelas de formulários, que são sistemas realmente para o usuário final. Hoje a gente vai ficar realmente com a questão do console, e vai ser ótimo para a gente praticar alguns conceitos como estrutura de repetição. Vai ser ótimo também para a gente trabalhar bem a questão da orientação a objetos, construir classes, fazer com que essas classes conversem e não ter que se preocupar com elementos externos a isso. Eu sei que eu estou esquecendo alguma coisa que eu falei nas outras turmas e eu não estou lembrando de falar com vocês agora. Deixa eu ver se eu me lembro que eu estou esquecendo. Assim, a gente vai aprender os conceitos de atributos e de métodos. Atributos são valores que minha classe pode ter, métodos são operações que ela desempenha. Por exemplo, a gente falou no começo da aula, no exemplo da casa, que tem uma planta. Minha casa tem um número de paredes, tem uma cor, tem um número de janelas. Tudo isso são valores que eu vou armazenar. As operações, eu posso abrir uma janela, eu posso abrir uma porta. Perdão, os outros eram valores, não sei se eu falei trocado. Os anteriores eram os valores, esses de agora são as operações. Estou na dúvida do que eu tenho para minha classe, se é uma operação ou se é um valor que eu quero guardar. Beleza, esquece programação. Volta para a língua portuguesa lá, para as aulinhas de português. Porta, janela, parede, endereço, se for uma casa. Se for um aluno, que foi o outro exemplo que a gente deu, nome, idade, endereço também, disciplinas cursadas. Gente, se a gente for olhar isso do ponto de vista da língua portuguesa, todo mundo aqui é substantivo, tá? Então, se a informação que eu quero trabalhar, ela é um substantivo, das duas, uma. Ou ela vai ser um atributo, uma variável da minha classe, ou se ela for uma coisa muito complexa, ela vai ser uma outra classe, tá? Mas um substantivo, via de regra, a gente pode ter esses dois olhares primeiro. As maiores chances são ela ser um atributo, uma variável da minha classe, ou ela ser uma outra classe que eu tenho que construir. Se é um verbo, eu quero mudar o nome do aluno, eu quero abrir a porta, eu quero abrir a janela, eu quero fechar a porta, eu quero matricular o aluno em tal disciplina. Se tem um verbo envolvido, as maiores chances é que isso vai ser uma operação, porque é uma tarefa que a minha classe tem que executar. A gente vai conversar especificamente sobre essas questões, sobre a construção de métodos, sobre a definição de atributos. Hoje, a aula realmente é introdutória. Eu queria apresentar principalmente para vocês as opções de ferramentas e reforçar a ideia de que a gente pode construir qualquer tipo de sistema. Aqui nós vimos, no exemplo que a gente vai trabalhar em sala de aula, a gente vai começar do princípio, vai ser o console, não tem nenhuma coisa excepcional para encher os olhos, por exemplo, mas para desktop 2, a gente está trabalhando já com janelas de formulários, a gente vai realmente ter uma telinha para o usuário manipular, e para quem gostar e tiver interesse, C# também é uma linguagem muito, muito utilizada para a construção de jogos. Por exemplo, eu gosto de mostrar esse, porque esse daqui eu tenho certeza que é C#, porque fui eu que fiz. Então, olha só, isso aqui foi uma primeira fase de um jogo que eu criei quando eu estava fazendo doutorado, e isso daqui é C#. Então, a tela de login é um objeto, os botões da tela são objetos, o plano de fundo também. A música que está tocando, que vocês não estão escutando, é um objeto que está continuamente executando em um loop de repetição. Cliquei no botão, disparei um evento, vamos falar sobre eles. Mais para frente um pouco, deixa eu adiantar, que já... A janela com as informações é outro objeto. Cada botão dessa tela também. A barra de informações em cima
cada parte dela também são objetos. Então, literalmente, são uma série de classes pré-construídas que a gente inicializou objetos para cada uma delas, tantos quanto a gente precisou, tá? O comportamento que a gente precisa, no caso. Então, de novo, sistema de qualquer tipo. Pode ser a telinha preta do console somente fazendo nossas operações, pode ser um sistema web, pode ser uma janela de interface gráfica, ou pode ser um jogo, tá, gente? Detalhe só, esse daqui é C Sharp, mas não foi feito no Visual Studio, tá? Foi feito numa ferramenta própria para construção de jogos. Quem quiser pesquisar, foi na Unity, mas ela usa C Sharp igual, que é o que a gente vai ver na disciplina. Tá? Então, tudo aqui não tem nada fora daqueles conceitos que a gente já trabalhou, por assim dizer. Só que foram mais elaborados. Tem estruturas de repetição, tem estruturas condicionais, tem arrays, tem os objetos que nós vamos ver agora. Tudo isso trabalhando em conjunto. Certo? Mas a base dele é o que a gente está vendo. Tá. Vou parar isso aqui por enquanto. Então, de novo, dá para construir vários tipos de sistema com C Sharp. Agora sim, pergunta, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Só para não perder o hábito, enquanto vocês pensam, se querem perguntar alguma coisa ou não, por favor, coloquem aqui no chat para mim o nome de vocês. Cara, o jogo, me dedicando só para aquela única fase ali, eu passei uns 6 meses, tá? Mas assim, Guilherme, eu não fiz sozinho. Até porque tu viu as imagens, eu não sei desenhar tão bem, tá? Eu realmente contratei uma pessoa para fazer as imagens, outras eu comprei prontas. O jogo, como tu viu, é 2D, então tudo ali foi feito usando basicamente Photoshop, Visual, Adobe Illustrator, esse tipo de ferramenta, tá? E se tu quiser dar uma olhada depois, algumas coisas eu tive que pagar, outras eu consegui de graça. Na época que eu paguei, o dólar não estava tão caro como hoje, né? A ferramenta que eu usei foi essa aqui. Ela não é uma ferramenta tão simples assim, mas também nada que você não domine com um pouco de dedicação de tempo, tá? Dá para trabalhar nela tanto com C Sharp como com JavaScript, que eu sei que vocês viram também já. E ela tem uma loja própria. Cara, eu nunca usei a Unreal. O pessoal fala muito da Unreal, mas eu nunca parei para usar a Unreal. Eu já fui direto para Unity porque eu já estava mais envolvido com C Sharp e eu acabei não parando para usar a Unreal. Se não me engano, também teve alunos que questionaram hoje. A Unreal ela usa C++, né? Eu nunca cheguei a trabalhar com Unreal, cara, então não sei te dizer. Mas a Unity e a Unreal são duas bem difundidas. Aqui em Porto Alegre, eu sei uma empresa que trabalha muito com a Unity, é a Aquiles, que é desenvolvedora de jogos que fica aqui. Aquele jogo Horizon Chase, inclusive, é deles. E mais alguns outros aí. Aqui em Porto Alegre eles são a maior. Eles usam o Unity, por exemplo. E isso aí. Conhece? São daqui de Porto Alegre eles. E eles trabalham, os jogos deles são em Unity. Claro, não são os únicos, mas é o primeiro nome que me vem à memória porque eles são bem conhecidos aqui. E de novo, é uma linguagem fácil de não é tão difícil também de se trabalhar depois que tu dedica algum tempo a isso. A Unreal eu nunca cheguei a usar, mas eu sei que ela trabalha com C++. Não é uma curva também tão difícil assim, porque C Sharp e C++ eles são bem semelhantes.
Vão ter, claro, suas diferenças, mas são próximas o bastante para tu conseguir navegar de uma linguagem para outra sem maiores dificuldades. Mais alguém, gente? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, estão liberados. Lembrando, como me perguntaram mais cedo, amanhã é 21. Vai ter material no Saga, tá? Não vamos ter live por conta do feriado, mas vamos ter material sim. Vou disponibilizar material com os primeiros conceitos de orientação a objetos. Dê uma verificada nisso para a gente conversar bastante sobre isso na quarta-feira e começar a botar em prática esses conceitos, tá, gente? No mais, boa noite e vejo vocês na próxima aula. Até quarta.